No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje é 1º de setembro de 2017, ano 107 TC. Hoje é aniversário do Coringão. Hoje é aniversário do nosso amor, da nossa vida, da nossa existência, daquilo que convive com nós a vida inteira. Faz parte de nós, porque nós somos o Corinthians. Hoje é nosso aniversário. Hoje comemoramos uma data importante do início da existência, não só de um clube, não só de um time, mas de uma razão de viver e de ser. Nós somos o Corinthians. Parabéns a toda a nação corintiana, parabéns a todos que vivem o Corinthians no seu dia a dia, a cada momento, a cada instante, a cada respiração, a cada batimento do seu coração. Parabéns a todos aqueles que são Corinthians. Voz Mosqueteira de hoje começa falando, claro, de Corinthians. Muito Corinthians, para que a gente possa estar acompanhando nesse final de semana. O Corinthians que entra em quadra amanhã no Parque São Jorge pela fase final do campeonato metropolitano iniciantes de futsal. Já nessa reta final, o Sub-8 enfrenta a equipe do Santos a partir das 9 horas. Essa é a primeira partida, a partir das 9 horas. Corinthians e Santos, na primeira partida, empatou em 2-2. Corinthians joga pela possibilidade de um outro empate. O Sub-9 entra a partir das 9 horas e 45 minutos. O Sub-9 que perdeu a primeira partida para o Santos na semana passada por 4-2 e precisa vencer o tempo normal para empatar na prorrogação. O Sub-10 entra às 10 horas e 30 minutos em quadra, dependendo, claro, dessa segunda partida da prorrogação. O Corinthians Sub-10 venceu a primeira partida por 4-0 e joga pelo empate. Então, a partir das 9 horas no ginásio Guarmir Marques, no Parque São Jorge, essa fase semifinal do Campeonato Metropolitano de categorias iniciantes do futsal. O Campeonato Estadual, de categorias de base de futsal também jogam amanhã e também a partir das 9 horas. Corinthians que vai até São Caetano enfrentar a equipe de São Caetano. O Sub-18 começa essa rodada a partir das 9 horas. O Sub-16, aliás, o Sub-18, continua, está em primeiro nesse campeonato estadual de categorias de base, com 9 pontos em 3 jogos. Em seguida, do Sub-18 joga o Sub-16 às 10 horas, que está em 11º colocado, com 6 pontos em 3 jogos. Às 11 horas, o Sub-14, que está em 4º colocado, com 7 pontos em 3 jogos. O Sub-12 fecha essa rodada contra o São Caetano às 11 horas e 45 minutos. O Sub-12 está em 11º também, com 6 pontos ganhos em 3 jogos. Os jogos serão realizados lá no ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, lá na quadra do São Caetano, em São Caetano. Então, quem puder comparecer amanhã também para prestigiar nosso futsal de as categorias de base nesse campeonato estadual. É a terceira rodada e a quarta rodada, aliás. O Corinthians busca uma colocação boa para estar dando continuidade nesse campeonato estadual. O futsal feminino, a gente vai falar também do Sub-20, mas por enquanto vamos falar do agendamento desse fim de semana. O Corinthians estreia no campeonato estadual categorias de base, no futsal feminino.
no domingo, a partir das 15 horas, contra a equipe do Taubaté, lá no Presidente Ciro 2. Então, já agendando aí, pessoal, tem Corinthians domingo sim, e é lá no Presidente Ciro 2. O Sub-13 abre a rodada às 3 horas da tarde, contra a equipe do Taubaté. Em seguida é o Sub-15, às 15 horas e 45 minutos. E o Sub-17 joga às 16 horas e 30 minutos. Lembrando que a entrada é franca, lá na quadra da Federação Paulista, no Presidente Ciro 2, na Marginal Tietê, sentido Penha, depois da ponte do Aricanduva. Então, para quem puder comparecer e prestigiar nossas meninas, estarão jogando, entrando em quadra para representar nossa camisa. E lembrando, né, que o Corinthians tem parceria com a Academia Tiger, que nos representa. Então, futsal feminino no domingo a partir das 15 horas. O time principal de futsal, o time adulto, joga também amanhã. Amanhã a partir das 19 horas contra a equipe de Joaçaba. Lá em Joaçaba, né? Essa é a última partida do Corinthians nessa primeira fase da Liga Nacional Futsal. O Corinthians, que está em terceiro colocado, com 27 pontos em 15 jogos. O primeiro colocado é o Joinville, com 28 pontos em 14 jogos. O segundo é o Carlos Barbosa, com 28 pontos em 15 jogos. Então o Corinthians encerra a sua primeira fase, né, com essa partida contra o Joaçaba. E a gente espera como vai ficar a classificação, para que a gente possa estar acompanhando o Corinthians Futsal na próxima fase. As equipes também de base do futebol de campo também jogam nesse fim de semana, começando pelo Sub-11, que joga no domingo, dia 3, na Fazendinha, a partir das 9 horas contra o Paulista. O Corinthians Sub-11, que está em segundo colocado no grupo 3, com 21 pontos em 10 jogos. Em seguida, às 10h30, é a vez do Sub-13 também contra o Paulista, né? E o Sub-13 está em primeiro colocado no grupo 3, com 28 pontos em 10 jogos. No sábado, amanhã, no dia 2, a partir das 9 horas também na Fazendinha, joga o Sub-15 contra a equipe do Ituano. O Corinthians, que está em primeiro nesse grupo 15, que já é a segunda fase do Campeonato Paulista, está com 12 pontos em 5 jogos. Em seguida, às 11 horas, joga o Sub-17 contra a equipe do Amparo. Corinthians Sub-17, que também está em primeiro no seu grupo, grupo 15, com 13 pontos em 5 jogos. Este é o Campeonato Paulista de categorias de base, que completa a informação com o Sub-20, que joga amanhã em São José dos Campos, no Martins Pereira, contra a equipe do São José, a partir das 15 horas. Então já o pessoal de São José, o pessoal do Vale Paraíba, comparecer e apoiar o nosso Sub-20, estará entrando em campo a partir das 15 horas no Martins Pereira. O Corinthians Sub-20, que está em segundo colocado no seu grupo 3, com 32 pontos em 16 jogos. O Campeonato Paulista de Futebol Feminino, amanhã o Corinthians joga contra a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, a partir das 15 horas, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Então, prestigiando as meninas, pessoal de Araraquara e região, a partir das 15 horas na Fonte Luminosa. Vale a pena assistir as meninas que representam muito bem nossa camisa do Corinthians. E lembrando, né, que o Corinthians do futebol feminino tem a parceria com a Audax, que está muito bem. Essa já é a segunda fase desse Campeonato Paulista. O futebol de mesa, né, entra em mesa, né, não é só em quadra ou em campo, também em mesa, né? Amanhã, sábado, a partir das 14 horas no Parque São Jorge, pelo Campeonato Adulto, Campeonato Paulista de equipes adulto. Joga contra o Círculo Militar, lá no Parque São Jorge, no departamento de futebol de mesa. E no domingo, às 9 horas, no Parque São Jorge também, joga do Meninos Futebol Clube. Então, a partir das 9 horas,
Parque São Jorge Meninos Futebol Clube. Esse é o nosso adversário também pelo Campeonato Paulista de Equipes Adulto. Esse é a agenda do Corinthians nesse fim de semana. Muito Corinthians. Que a gente, uma parte, né? Porque tem muito Corinthians ainda. E aqui no Voz Mosqueteira a gente tem a satisfação de estar falando sobre o Corinthians em outras modalidades, em outras categorias, para que a gente possa estar acompanhando também, não só o futebol de campo, mas onde estiver nossa camisa, a Fiel tem que estar apoiando. Então essa é a agenda desse fim de semana. E a gente começa esse Voz Mosqueteira falando da vitória do Corinthians ontem. Corinthians, que tem a parceria com a Academia Tiger, entrou em quadra pela segunda rodada do Campeonato Estadual Sub-20 de futsal feminino. Ontem no Presidente Ciro 2 e venceu a equipe de Pindamonhangaba por 6-0. Um excelente resultado após a derrota contra a equipe do Taubaté na estreia. Ontem o Corinthians conseguiu, as meninas conseguiram fazer os gols. Essa foi a grande diferença. Ontem a bola entrou e a Fiel comemorou. Então vamos ouvir as reportagens de ontem do futsal feminino sub-20 do Corinthians Tiger. Estamos aqui na quadra do Presidente Ciro 2, nesta quinta-feira, Réveillon do Corinthians. Hoje é Réveillon, amanhã Ano Novo para o corintiano. E o Corinthians Tiger venceu a equipe da Pindamonhangaba por 6-0 pelo estadual sub-20 de futsal feminino. Hoje a bola entrou. E a artilheira da noite, 3 gols, a Letícia. O primeiro tempo foi difícil, né? A bola não estava entrando, mas você conseguiu fazer o primeiro gol. Depois no segundo tempo fez mais 2 gols. Esse primeiro gol foi difícil de fazer. Gostaria que manda boa noite para a nação corintiana. Boa noite, nação corintiana. O jogo começou um pouco difícil, mas pude ser feliz em ajudar minha equipe com 3 gols e concluir a noite com a vitória. Você que está no sub-20, mas você é do sub-17, né? Certo, eu sou sub-17, mas com a ajuda do meu treinador e do meu trabalho, eu pude ser feliz em subir para o sub-20. E realizou um grande futebol, né? Jogou no sub-20, uma categoria acima da sua, mas mesmo assim, tá muito difícil o campeonato estadual esse ano aqui. O que você está achando com relação ao ano passado? Tá um pouco mais difícil? É sempre difícil, que são grandes equipes que participam, né? Mas o nosso time tá disposto a enfrentar qualquer equipe e vamos que vamos. Vai mandar um abraço para quem hoje? Vou mandar um abraço para minha família e meus irmãos que vieram assistir o jogo e vai Corinthians. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos 3 gols. Obrigado. Corinthians Tiger venceu por 6-0. Hoje a bola entrou, mas também o Corinthians não sofreu nenhum gol. Grande atuação da Giovana, que jogou muito bem, defendeu, né, bolas difíceis, principalmente no primeiro tempo. Manteve o resultado e também atuou bem na linha, né? Fala um pouco da sua atuação hoje, Giovana. Eu fiz mais do que foi treinado essa semana pra gente poder jogar esse jogo e sair com esse bom resultado. Você tem treinado com o Marcelo, né? O quanto que isso tem te influenciado dentro de quadra para jogar contra hoje, né? Principalmente hoje que você atuou bem, você saiu muito até para apoiar o ataque. Por isso esse resultado, a gente pressionou, manteve uma pressão, né, na adversária, e com isso a gente fez um bom resultado, né? Treinar com ele ajuda muito, um excelente profissional. Treino o Guita, né? Ajuda bastante o treino com ele. Muito envergonhada? Demais. Tem que começar a perder esse constrangimento, porque você é recente goleira, você vai ter que se acostumar, inclusive, com as entrevistas, hein? Com certeza. O abraço foi pra quem hoje? Mandar um abraço pra minha família, pra nação corintiana, que apoia bastante a gente. É isso. Você sabe que hoje é o Réveillon do Corinthians, né? Bacana. Amanhã a gente completa mais um ano de vida. Pra mim, amanhã é o ano... Hoje o ano é 106. Amanhã é ano 107. De si, né? Depois de Corinthians. Então, nesse Réveillon do Corinthians, vocês representaram toda a nação corintiana fazendo uma vitória, né? Pra gente comemorar esse ano novo, sabia? Sim. Mais que merecido pra essa torcida enorme, maravilhosa, que apoia bastante a gente nos jogos.
Muito obrigado por ter representado a camisa do Corinthians e atuou muito bem, tá? Eu que agradeço, obrigada. Vamos conversar também com o Wagner, o grande técnico do Corinthians Tiger. Hoje, diferença, Wagner, da partida de hoje para a primeira partida contra a equipe do Taubaté, que a bola entrou. O que você acha dessa diferença do jogo de hoje para o jogo da estreia? Não, pois é, foi isso mesmo, exatamente isso. O que aconteceu no jogo passado, perdemos muitos gols e acabamos nos distraindo no contra-ataque, deixando a bola para o adversário e tomamos gols bestas até, né? Hoje não, ficamos mais precavidos com relação a retomada de bola. A equipe pressionou mais o adversário quando estava sem bola, né? E quando estava com a bola no pé, conseguimos desenvolver os contra-ataques nossos e também jogadas foi bem feita no segundo pau e acabaram entrando as bolas hoje, graças a Deus. Queria que você falasse um pouco da atuação da Giovana, eu conversei com ela. Ela vem treinando com o Marcelo. Você vê que ela avançou, tocou bem a bola, pressionou a adversária até o final. A adversária ficou sem ação nesse segundo tempo. Pois é, então, a Giovana Contra, né, a goleira nossa, ela tem feito trabalho com o Marcelo, é o treinador do principal do Corinthians, do Guita, né, do Careca e os outros meninos lá. E realmente a performance dela melhorou bastante, ela está criando autoconfiança. Eu quero até agradecer ao Marcelo por estar fazendo trabalho conosco lá. Quero lembrar que ele está fazendo trabalho conosco de voluntário, né? E já deu uma mudança muito boa, dá para ver nitidamente a mudança da estrutura da goleira nossa, né? E tem ajudado bastante, sim. Era para ter feito isso no primeiro tempo também, mas aí acho que seguramos um pouco mais o jogo no primeiro tempo para jogar no segundo mais livre, né? E parabéns a Giovana e toda a equipe. Você sabe da importância desse jogo, dessa vitória hoje? Sim, bastante. Deu confiança de novo às meninas, porque elas ficaram muito chateadas no jogo passado. Exatamente. Nos dá o respeito devido que nós precisamos ter, como sempre tivemos. Nós usamos a camisa do Corinthians, e não é fácil, todo mundo quer nos vencer, ganhar o jogo do Corinthians de qualquer jeito, seja qual for a modalidade. Isso deu confiança às meninas, elas estão bem confiantes, fizeram uma festa no vestiário agora merecida. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito elas para o próximo jogo que é contra São José, lá em São José. E hoje, Wagner, hoje é Réveillon corintiano. Amanhã é Ano Novo corintiano. Amanhã é 1º de setembro. Então essa vitória de hoje tem um sabor especial tremendo. Porque hoje nós estamos comemorando um Réveillon com uma vitória por 6-0 do Corinthians Tiger. É verdade, né? 1/9 de 1910. Então estamos dando de presente antecipado para a nação corintiana, para a torcida corintiana, para a diretoria do Corinthians, para o pessoal do futsal lá, que eu estou todo dia com o pessoal fazendo trabalho agora lá, com o Bié, parceiro, os jogadores todos. Um feliz aniversário antecipado com 6 gols aí para alegar um pouco mais a nação corintiana. Parabéns mais uma vez, Wagner, pelo seu trabalho e pela vitória de hoje. Obrigado, quem agradece sou eu. Obrigado pelo apoio que tem dado para nós aí, toda a nação corintiana que vem vindo nos jogos aí, prestigiado bastante. E se puder vir mais, a gente agradece, que dá uma força a mais para as meninas. Com certeza. Falamos com o Wagner, o treinador do Corinthians Tiger, vencedor nesse Réveillon corintiano. Ouvimos então a reportagem aí de ontem da vitória do Corinthians Tiger sobre a equipe de Pindamonhangaba por 6-0. Parabéns a todos da Academia Tiger que nos representam, nossa camisa. E domingo tem mais, hein? A partir das 15 horas no Presidente Ciro 2, Corinthians e Taubaté. Começando às 15 horas, o Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Muito futsal, muito Corinthians para nós acompanharmos nesse fim de semana. Dando sequência à Voz Mosqueteira de hoje, vamos agora ouvir os nossos colaboradores que mandaram seus recados sobre o que é ser Corinthians, né? O que é ter o Corinthians em suas vidas. Vamos começar com o Careca lá da Fiel Japão, que mandou seu áudio. Muito feliz, né, Careca? Só que os 107 anos chegou primeiro aí, né? Aqui a gente está começando mais um aniversário aqui, tem até a meia-noite aqui para comemorar. Mas fala aí, Careca, e aí? E o Corinthians na sua vida? Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. E parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista. Que orgulho, que satisfação
que é ser corintiano. Caraca, 107 anos, eu só tenho a metade disso aí. Mas tá bom pra mim. Né? Dessa metade aí, tirando os meus 5 anos que eu não sabia o que era Corinthians, só fui saber aos 6 realmente o que é. Rapaz, e hoje eu tenho 57 anos. Já rodei quase o Brasil todo, morei em vários lugares. E em todo lugar que eu morava, é impressionante como o corintiano se identifica com o corintiano. Em qualquer época, não é porque é hoje que estamos de oba-oba, em cima da carne seca, não. Até na sofrência lá da década de 60, começo de 70, pô, não era fácil não, mas o corintiano se identifica. Era gostoso você chegar no estádio, você trombava ali, começava a cantar, a gritar o nome do Corinthians, já se abraçava, já conhecia o camarada ali do lado, a família, já sabia da história. E a gente tinha sempre um encontro marcado, quase toda quarta-feira à noite, no Pacaembu. E o jogo começava às 9h15, eu lembro ainda. Né? Tipo 7 horas, todo mundo, os que estudavam matavam aula, os que trabalhavam saiam mais cedo. O Corinthians é uma sagacidade muito grande. As amizades que a gente tem de Corinthians é como é eterno, né, cara? É impressionante. Aquele sorriso, aquela tristeza do camarada que você conheceu lá 10, 15 anos atrás, que é corintiano, que conheceu em estádio, vamos dizer, ou aqui mesmo em torcida organizada, perdura, né? Ou aí no grupo da Voz Mosquiteira, a gente se conhece só via internet, né? Mas possivelmente vamos se conhecer um dia, cada um de nós aí, sei lá, e é uma satisfação muito grande. E é isso que é o Corinthians, né? É a unificação das almas eternas que somos nós corintianos. É isso aí. O Corinthians tem muita coisa para falar, mas o gostoso mesmo é só ser Corinthians. Amo de montão. Só não mais que cerveja, mas gosto muito do Corinthians. Falou? Valeu, galera. Parabéns pra nós, parabéns pra Corinthians. E vai, Corinthians, saravá. Obrigado, Careca. Vai, Corinthians, saravá. Corinthians na nossa vida é tudo, né? Nós somos Corinthians. Ser Corinthians é muito bom. Essa união, essa retribuição de amizade que a gente acaba recebendo e oferecendo. Isso é importante. Por isso que nós somos fortes. A Fiel é forte, o Corinthians é forte. O Corinthians venceu, só por existir. O combate ao Corinthians foi muito grande, principalmente porque era um time que começou simples, que aceitava a todos, não precisava ser principalmente rico, né? Da classe alta, não era elite. Então o Corinthians abraçou todos aqueles que eram desprezados pela sociedade. E muitos queriam acabar com o Corinthians. Não conseguiram, porque somos unidos e fortes. Estamos aí até hoje. 107 anos de histórias e glórias. Muito obrigado, Careca, pela sua participação, pela sua homenagem aqui ao Corinthians. E agora vamos ouvir o Leandro Nicola, do Japão para Diadema. Fiel Diadema. Fala aí, Leandro Nicola, e o Corinthians? Como é que é o Corinthians para você? Bom dia, Domingos e amigos do programa Voz Mosqueteira. 107 anos. Primeiramente, bom dia, né? Aqui é o Nicola da Fiel Diadema. Hoje, um dia especial para todo corintiano, né? Mais um aniversário aí do nosso Todo-Poderoso. E é difícil falar do Corinthians, né, cara? Assim, a gente tem aquele jargão de que o que é o Corinthians pra você, que todo mundo fala assim, cara, não tem explicação. E na realidade não tem mesmo.
Cada um vai achar uma coisa. Eu sei lá, cara. Pega lá a música do Toquinho. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. É mais ou menos assim, cara. Cada um vai achar o Corinthians dentro da sua alma, vai enxergar de um jeito, cara. Eu tava pensando nisso ontem, né? Que às vezes eu ia em jogos no Pacaembu ou no Morumbi e às vezes eu olhava aquele time ruim do Corinthians jogando dentro de campo, o time não correspondia. E às vezes a torcida começava a fazer a festa e eu esquecia o jogo, ficava olhando a torcida. Em alguns momentos até emocionado olhando a torcida, as bandeiras tremulando, a bateria tocando. E a gente esquecia o jogo, cara. E a torcida inflamava de um jeito que contagiava aquilo e cada vez cantando mais alto. E parece que aquilo passava para dentro do campo. E o time do nada, sei lá, começava a corresponder. Então... eu acho que o Corinthians ele é muito isso, né? É aquela união, mais ou menos o povão unido, ninguém será vencido. É mais ou menos assim, cara, porque você via que o canto mais alto, o time se inflamava, de repente ia acontecer uma virada no jogo e sei lá, cara, o Corinthians já teve tanto time ruim e a torcida, às vezes, na época aí da fila, foi onde o Corinthians mais cresceu a sua torcida. Então não tem essa, o corintiano ele realmente é diferente das outras torcidas. Não tem essa de ser, sim, nos dias atuais mudou um pouco, mas se a gente for pegar a essência do corintiano, não é assim não. O corintiano ele é diferente mesmo, então eu acho que a gente tem que se pegar nisso e tentar passar para os nossos filhos essa essência do que é o clube e a torcida principalmente. O meu filho... esse jogo contra o Atlético Goianiense, se teve alguma coisa de bom nesse jogo, foi exatamente isso. O meu filho, ele viu que era ser Corinthians, porque meu filho tem 9 anos, foi a primeira vez que eu vi o meu filho chorar. Ele chorou, cara, ele sentiu o baque. E eu até fiquei emocionado, né? Depois eu fiquei indo embora pra casa, né? Aí tava conversando com ele, filho, futebol é assim, o Corinthians ele vai ganhar, vai perder. Mas eu vi dentro do moleque que ali, o moleque ele entendeu o que é ser Corinthians. E é isso aí, cara, eu tô fazendo a minha parte de passar a lição, fazer a lição de casa, né? Então assim, só tem que dizer um parabéns aí pro Corinthians, hoje dia daquela caminhada até o Marco Zero, lá no Bom Retiro. Agradecer aí os fundadores, né? Que se reuniram lá numa noite fria, em 1910, sob a luz do Lampião, e fundaram esse time aí tão especial para nós. Então assim, só um parabéns pro Corinthians, torcer por dias melhores no quesito administração, né? Porque essa última gestão aí tá deixando a desejar, né? Acaba entristecendo a gente um pouco, mas vamos lá, né? Espírito corintiano, fé, pensamento positivo no futuro. Um abraço a todo corintiano aí e vamos seguir aí a toada aí do Brasileirão aí, ver se a gente fecha aí esse ano aí com o título aí. Um abraço a todo mundo aí e vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, pelo seu relato, aquilo que o Corinthians representa para você na sua vida, né? Nas nossas vidas. Utilizar o Corinthians, inclusive, para dando exemplo pro seu filho, passar de uma geração para outra o que é Corinthians, o que é a vida, é a superação, é esse envolvimento com amor, com satisfação, para que a gente sempre busque o melhor na vida. E o Corinthians é exemplo, para que a gente forme nossos filhos dessa maneira. Agora, uma coisa, Leandro, Nicola, olhar para a torcida ou para o time em campo, você está olhando para a mesma coisa, o Corinthians. Porque a gente vê o Corinthians dentro de campo, a gente vê o Corinthians na torcida. Então não é que você está desviando a atenção, mas você está dando atenção para um lado, né, do Corinthians que está na arquibancada. O outro está dentro de campo, nos representando com a nossa camisa. E nós, do lado de fora, na arquibancada,
incentivando e apoiando o time. Então isso é natural, que ocorra. Às vezes a tensão a torcida chama mais atenção, às vezes até que o time em alguns momentos. Estamos num momento bom do Corinthians, né? Então a gente não pode estar reclamando muito, mas em certos momentos aí que a gente já passou na história do Corinthians aí, valia mais a pena olhar para a torcida realmente. Leandro Nicola, muito obrigado pelo seu relato, nesse dia festivo de hoje, 107 anos de vida do Corinthians nas nossas vidas. E agora a gente vai ouvir o Salgado, Rodrigo Salgado, que enviou também o seu relato aqui sobre o que é ser Corinthians. Boa tarde, Domingos. Boa tarde também aos amigos do programa Voz Mosqueteira, da gloriosa e grandiosa Rádio Coringão. Essa rádio que sempre abre aí as portas para o torcedor falar do Corinthians, né? E por falar nisso, né? O que falar do Corinthians, Domingos? Para mim o Corinthians, essa mistura de emoções, né? Alegria com euforia, com ansiedade, com amor, também com raiva, com ódio, com desespero. Tudo isso é o Corinthians, né, Domingos? É difícil explicar o Corinthians na vida do corintiano, né? De fato é uma coisa difícil de se explicar. Não se explica, se sente, né? Já dizia o grande poeta que o Corinthians é a sua torcida, né? Essa torcida que ganha jogos. Poucas torcidas ganham jogos. A torcida do Corinthians ganha jogo. E quem achou que a torcida do Corinthians mudou, o perfil mudou, basta ver o último jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Aquele que a gente foi roubado, que o Gabriel foi expulso e que a gente ganhou por 1-0. Quem ganhou aquele jogo foi a torcida. E eu tava lá, eu posso garantir isso pra você. Os corintianos precisam voltar a abraçar o time, né? Mas enfim, o Corinthians é essa coisa que emociona a gente. Falar de Corinthians é sempre emocionante, né? O Corinthians te traz amigos. O Corinthians faz você abraçar o desconhecido depois de brigar com ele 20 minutos antes. Porque ele gritou um gol antes ou porque você xingou o Marcelinho de pipoqueiro e ele não gostou. O Corinthians é o amor em forma de clube de futebol. E é isso, Domingos. Parabéns aí, primeiramente, para todos os corintianos. Parabéns aos corintianos que deixaram o seu depoimento aqui. São lindas as histórias, é bonito ver o corintianismo passar de pai para filho, né? E eu tô com meu garotão novo aí de 3 meses. E eu espero também passar o corintianismo, a essência do corintianismo pro meu filho. Da mesma forma que meu pai passou o corintianismo dele pra mim, da forma dele. Legal? É isso, minha gente. Aproveitem, comemorem. Comemorem do jeito que tiver que comemorar. O Corinthians é para ser celebrado todos os dias, mas hoje é uma data muito especial. Porque o clube que não ia passar da próxima primavera está completando aí mais um ano de vida. A sua linda história centenária. Legal? Um abraço, meus amigos. Fiquem com São Jorge. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Só para complementar o vídeo, como dizia a música, né? Que o resto é areia. Que coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Um abraço, meu povo, valeu! Vai, Corinthians! Obrigado, Rodrigo Salgado. Satisfação em ouvi-lo aqui no Voz Mosqueteira. Realmente difícil explicar o que é o Corinthians, né? Mas tudo aquilo que você falou que é o Corinthians está relacionado a um ser, né? E nós somos o Corinthians, então. Eu sou o Corinthians, você é o Corinthians. Todos nós que torcemos pelo Corinthians somos o Corinthians. Porque o Corinthians é tudo isso que você falou.
Amor, dedicação, sofrimento, ódio, raiva, né? Superação. Tudo isso é relativo a uma pessoa, a um ser. Né? Então, quando a gente fala assim, você é corintiano? Não, eu sou o Corinthians. Porque nós somos o Corinthians. Nós vivemos o Corinthians dentro de nós. Isso é ser Corinthians. Viver Corinthians. Então é muito difícil realmente estar explicando, estar entendendo tudo isso que envolve o Corinthians, né? Porque nos envolve. E a gente acaba sendo uma unidade. Como tudo nesse universo. Fazemos parte tudo de uma unidade. E o Corinthians mostra e deixa bem claro isso. Que existe uma situação única no universo. Mas aí já é uma situação diferente, né? Hoje é dia de festa, vamos falar do Corinthians. Parabéns pelo seu corintianismo salgado. Muito obrigado, viu? E vai Corinthians, né? Esse é um dia muito especial hoje. E agora, continuando aqui no Voz Mosqueteira, vamos ouvir o Gabriel Coiso, que também mandou o seu áudio aqui nesse dia festivo. 107 anos da existência do Corinthians. Salve Domingos, rapaziada do Voz Mosqueteira, glorioso Voz Mosqueteira, gloriosa Rádio Coringão. 107 anos dessa chama viva que não se apaga, que embora tudo de errado que aconteça, tudo de problemático que aconteça, são 107 anos como dizia o nosso grande amigo Felipe, 107 anos da concretização de uma utopia. O futebol era uma coisa para a burguesia, para a elite, para a alta burguesia, para a elite, e o Corinthians foi fundado para bater de frente com isso e teve muito sucesso, muito êxito, sobretudo nas primeiras décadas. Nas décadas mais recentes, a gente se afastou um pouco disso, o Corinthians se afastou um pouco disso, né? Se a gente for pensar de uma maneira, aproximar um pouco as coisas, as pessoas que hoje em dia pertencem à classe social, que pertenciam aos fundadores do Corinthians, hoje em dia essas pessoas teriam que fundar um outro clube popular para poder frequentar um clube, para poder torcer por um time de futebol. Isso é uma questão histórica muito complicada. Mas apesar disso tudo, a chama continua acesa, a nossa vida continua sendo iluminada por essa instituição enorme, gigante, sabe? É um prazer muito grande poder ter o Corinthians, poder ter as pessoas que eu conhecia a partir do Corinthians, poder vivenciar todas as situações que eu vivenciei a partir do Corinthians, as emoções. O Corinthians é foda, né? Vamos falar real. O Corinthians é foda e vamos aí, 107 anos e muitos outros pela frente aí. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Gabriel Coiso. É difícil, né, falar sobre o Corinthians, mas o Corinthians envolve muita coisa, inclusive essa questão, né, da união, da força. O Corinthians que começou de uma certa forma contra uma opressão, e a força do Corinthians era justamente mostrar que existia vida além da elite, que existia sentimento, que existia sofrimento e vida, né? O Corinthians é vida. Então nós nos mostramos para o mundo, no caso aqui em São Paulo, né? Agora para o mundo, o que é o Corinthians? Essa superação, essa garra, essa vontade, uma união de oprimidos. Por isso que é time do povo. Isso a gente não pode esquecer. Por isso que jamais quem torce para o Corinthians pode ser contra o povo. Beleza, Gabriel? Opa, muito obrigado pela sua participação também. Agradeço muito suas palavras.
Agora a gente vai ouvir o Neto Gabiru. Também mandou seu áudio aqui comentando sobre o Corinthians. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. 107 anos de Corinthians, nosso grande amor. É o clube pelo qual nós decidimos torcer e sofrer sob qualquer circunstância. Eu sou de uma família de maioria palmeirense e São Paulina, por parte de mãe, que é toda paulista, e flamenguista por parte de pai, que é toda nordestina. Então eu sou a ovelha alvinegra da família que nasceu entre escombros, vamos por assim dizer, sob as mais adversas situações. Hoje eu estava no Twitter, até trocando ideia com a Nayara, que às vezes participa da Rádio Coringão, e com o Odil Davi, sobre fatos marcantes, né, do Corinthians na minha vida. A primeira que eu me lembro, eu já tinha 10 anos e eu vi a Democracia Corintiana jogar. E não só isso, né? Eu vi boa parte do elenco se posicionar diante do que existia politicamente no Brasil. Aquilo para mim foi algo marcante, assim, porque foi algo tão diferenciado que até hoje não encontrou paralelo em nenhum outro clube do mundo. Aquilo foi a primeira coisa que me marcou, né? A defesa pelas diretas já. Eu nem sabia direito o que era isso, mas sabia que era importante para o Brasil, para o brasileiro. E aí, já mais velho, já tendo experiências de zoar e ser zoado, depois de um tempo, das lembranças que eu tenho, assim, lembrar da final de 88, eu estudava num colégio interno no interior do Mato Grosso, na cidade de Chapada dos Guimarães, que era uma fazenda, então não tinha acesso a telefone, não existia internet. Isso é 1988. Não existia internet, não tinha acesso a telefone, e o professor de educação física que morava no colégio tinha uma televisão. E a gente, eu e mais uns 2 corintianos, prometemos ao professor que limparíamos o quarto dele se ele nos deixasse ver a final. E ele concordou com esse trato e foi o que a gente fez antes de assistir o jogo. Foi assim, a primeira grande atitude. Eu tinha 15 anos, né? A primeira grande atitude que eu tive de sacrifício para poder assistir o Corinthians, né? Outro fato marcante para mim foi, além de ver o gol do Tupanzinho, eu já tinha mudado para Cuiabá, cidade que eu moro há 28 anos, e sair às ruas, né, para comemorar e encontrar outros corintianos, porque na minha cabeça existiam corintianos em Cuiabá sim, mas eu não imaginava a quantidade, né, não tinha ideia da quantidade. E aqui tem uma das avenidas que, como imagino que seja em todas as cidades do Brasil, tem um point para comemoração de títulos, que é a Avenida Getúlio Vargas. E nesse dia eu consegui ter uma prévia da quantidade de pessoas que torcem para o Corinthians que moram em Cuiabá. Eu lembro que algo em torno assim, de uns 4 quarteirões da avenida foram bloqueados, tomados pela torcida do Corinthians. Então foi assim, uma emoção, comemorar o primeiro título do Corinthians e ao mesmo tempo saber e ver a quantidade de torcedores que existiam na cidade que eu morava e que também torciam para o Corinthians. Isso era maravilhoso. Adiante disso, jogos e gols memoráveis, assim, esparsos, né, que eu me recordo, daquele campeonato brasileiro que a gente perdeu por um detalhe, perdeu no sentido estrito, né, ou no sentido amplo, não sei, 93, que a gente tinha conseguido montar um time e um sistema de jogo com vários Sérgio de técnico, e aí a gente perde um jogo para o Vitória e não disputa a final contra o Palmeiras, que eu tenho certeza que a gente ganharia em 93 do Palmeiras. 95, a final do Paulista, gol do Marcelinho. Eu
já estava na faculdade desde 93, e na faculdade eu usava a camisa da Calunga, camisa do Corinthians, para patrocínio da Calunga, pelo menos 3 vezes por semana, né? E lá na faculdade, quem não sabia meu nome só me chamava de corintiano. Isso para mim era um orgulho, obviamente. E na final de 95, do Paulista de 95, só tinha eu e mais um corintiano na sala, e tinham 4 palmeirenses. E os 4 palmeirenses convidaram a gente para um churrasco na casa de um deles para assistir a final. E a gente foi, eu e o outro. E foi indescritível ou impagável a ver a cara desses palmeirenses quando, primeiro, o Marcelinho fez aquele golaço de falta empatando o jogo, e depois o gol do Elivelton, que sacramentou, né? A gente jogava pelo empate na prorrogação e ainda ganhou de 1-0. Aquilo foi impagável. Eu lembro que eu falei para eles assim: nunca comi um churrasco tão gostoso, né? E eles não tinham o que falar pra gente. Os campeonatos brasileiros, 98, 99, o título mundial de 2000. Outro fato marcante foi o Paulista de 2001, que a gente teve aquele turno horroroso, né, ficando na zona de rebaixamento, e depois arrancando para a final e para o campeonato. Aquilo ali foi indescritível. O jogo da semifinal de 2001, que foi no Dia das Mães, né, o segundo jogo da semifinal foi no Dia das Mães, meu irmão flamenguista torcendo descaradamente para o Santos. Quando o Santos fez 1-0, ele ficou cantando o hino do Santos, tocando o hino do Santos no celular, etc e tal. E eu lembro que eu estava acompanhando o jogo na TV e já escutando o jogo pelo rádio. Eu tinha um radinho, uma pilha. E aí quando sai o gol do Corinthians, né, o gol do Ricardinho, que garante a nossa ida para a final, eu simplesmente joguei o radinho na cabeça dele. Ele ficou muito puto, mas não podia falar nada, né? Porque ele passou o jogo todo me enchendo o saco. Aí essa foi uma forma de extravasar. E outras partidas, né? Assim, eu lembro da sensação horrível que foi aquele 2 de dezembro de 2007, quando a gente caiu. E lembro da volta em outubro, né? Fim de outubro, acho que foi 25 ou 26 de outubro, não, acho que foi 25 de outubro de 2008. Aquela volta para mim foi uma redenção. Eu lembro que eu chorei muito quando a gente voltou. Eu não chorei quando a gente caiu, mas eu chorei quando a gente voltou, né? Que eu escutei, botei no YouTube, assim, logo após o jogo, já tinha link, né, de gravação da torcida cantando "O Coringão voltou". Aquilo ali, eu até falo e minha voz fica embargada. Foi muito marcante para mim aquilo. E depois disso, assim, comemorar os títulos é muito importante, mas tem gente que fala: mas a Libertadores, cara, a Libertadores para mim foi um título marcante. Nós ganhamos invictos, calamos a boca de muito anti-corintiano, mas ele não tem mais peso na minha história, assim, na minha preferência, que o título que eu vi e acompanhei, que foi o de 90, nem o de 77, que eu tinha 5 anos, ainda não tinha noção do que era aquele título. Hoje eu tenho, obviamente, e adoro o título de 77. O Corinthians, ele, pra mim, é a definição do que eu sou. Não tem algo que marque mais a minha vida do que ser corintiano. Quando as pessoas falam assim, me veem com a camisa e não torcem para o Corinthians e são contra, eles falam: nossa, mas você é corintiano. Eu falo: essa é a melhor parte da minha pessoa, ser corintiano. E eu fico emocionado mesmo. Um abraço, vai Corinthians. Corinthians, obrigado, Neto Gabiru. Parabéns pelo seu relato, sua emoção, né, de falar de Corinthians. Você fez um resumo da sua vida aí. E a sua vida é Corinthians. Nós temos nossa vida voltada para o Corinthians realmente. Somos o Corinthians, por isso que a gente tem que estar colocando isso. Nós não somos corintianos, nós somos Corinthians. Porque nós somos o Corinthians. É uma situação, né,
profunda. Só sabe quem é corintiano para saber o que é ser Corinthians. Beleza? Parabéns mais uma vez, Neto Gabiru, pelo seu relato aí. Nesse ano, nesse dia tão importante que é o aniversário do Corinthians. Hoje muita emoção, hein? E agora vamos ouvir direto do Texas, da Fiel Texas, o Marcel, que também está longe do Brasil, mas sempre muito perto do Corinthians, não é isso, Marcel? Manda seu recado aí. Salve, amigos, um pouco tarde aqui. Salve, amigos da Rádio Coringão, Voz Mosqueteira, Fiel Texas, Marcel. Parabéns, Corinthians. Mais um ano, graças a Deus. Domingão, eu não consegui explicar em palavras não o que é sentimento pro Corinthians, né? Não tem como explicar, cara. Você tá morando no Texas, no Brasil, no Japão, em outro planeta, mas o Corinthians sempre vai estar com a gente, sempre vai estar comigo, acompanhando o Corinthians todo santo dia da minha vida. Não tem um dia que não tem, que a gente deixe de falar do Corinthians, que não tem como abrir a internet, pesquisar alguma notícia do Corinthians. Todo santo dia faz parte da minha vida. Muito feliz por ser corintiano, muito feliz por ter uma torcida como a nossa, um clube como a nossa, tanta história, tradição. Graças a Deus, esposa corintiana, filhos corintianos. O moleque tá cada vez mais corintiano, isso dá gosto de ver. Hoje ele disse, nosso sotacão americano, eu sou corintiano. E é isso aí. Geração a geração vai passando essa paixão, o amor e o respeito pelo Corinthians. Grande abraço aí. Que venham, que vão vir, tenho certeza, muitos aniversários. E até o fim da vida estaremos com o Corinthians. Grande abraço, valeu. Obrigado, Marcel. Parabéns por tudo aí, pela sua família. Parabéns por estar sempre acompanhando o Corinthians aqui, inclusive pela Rádio Coringão, participando do Voz Mosqueteira. O Voz Mosqueteira já existe principalmente para isso, né? Para encurtar um pouco a distância dos corintianos. A Rádio Coringão proporciona isso, né? Até mesmo pela facilidade da web. A gente consegue encurtar a distância e levar informação, interação, né, com os corintianos do mundo inteiro. E o Corinthians faz parte realmente das nossas vidas. Eu acho que a palavra que eu mais falo na vida, que eu já falei na vida, né, que eu falo, né, e talvez até mesmo que eu escrevo, é Corinthians, hein? Eu já reparei nisso aí. Mas é isso aí, Marcel. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu áudio aí. Hoje não fiz muitos comentários porque nem precisa, né? É só ouvir os comentários de todos que colaboraram hoje aqui no Voz Mosqueteira e refletir. Participação de todos aí, parabéns a todos. Eu agradeço muito a audiência de todos, né, que acompanha aqui o Voz Mosqueteira, que acompanha a Rádio Coringão. É um dia muito especial para nós corintianos realmente. Voz Mosqueteira fica por aqui. E lembrando a todos que às 20 horas tem Resenha, o programa mais esperado da Rádio Coringão. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!